Ir pro pub? Ou ir ao bistrô? Comer um fish and chips? Ou un croissant? Morning, guys? Ou bonjour? E aí? O que é melhor? E aí muita gente acha que eu ainda tô na Irlanda. Não, não estou na Irlanda. Já tem mais de um ano que eu saí de lá. Eu tô gravando essa porra aqui, eu não sei nem se tá funcionando. Pera aí. Alô vocês! Estamos aqui mais uma vez no dia 1º. Não sei, acho que meu sonho era ser apresentador de TV, né? Porque eu fico fazendo essas coisas. Eu não juro que eu não planejo isso, mas a câmera começa a gravar, eu começo a me comportar assim. Sabe qual é a pergunta que mais me faz na internet? É: Guto, e aí? E a França? Ou a versão 2, que é: e aí, Guto? França ou Irlanda? Não é fácil falar, né? E aí cada vez mais eu fico pensando nessas coisas, né? No dia a dia, de coisas que acontecem, eu sempre fico fazendo essas comparações, que eu acho que comparação é uma boa forma de você, né, lembrar dos pontos de cada coisa que você tem. Você consegue ter uma visão geral das coisas fazendo comparações. E querendo ou não, desde que eu saí do Brasil, eu morei na Irlanda e na França. Então isso, né, é o que dá meus parâmetros de comparação da vida fora da vida no exterior, digamos assim. E acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora, elas me conheceram desde quando eu estava na Irlanda. Conheceram o canal, que eu comecei o canal, quando eu estava na Irlanda. Então, e aí eu estive lá na Irlanda agora no Natal e foi muito engraçado. Foi uma sensação muito engraçada de estar voltando para minha cidade, né? Para a cidade onde eu comecei. Porque é meio que assim, né? Quando você volta pro Brasil, você volta... foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu comecei minha vida. Mas voltar pra Irlanda foi meio que assim, tipo... Não, eu não nasci aqui. Eu não comecei minha vida aqui. Mas é meio que sim, eu comecei minha vida lá. Minha vida na Europa, digamos. Então eu tô sempre comparando minha vida aqui com a minha vida na Irlanda. E quais são os pontos que eu acho melhor e pior? Bom, existem vários pontos. Muitos pontos. Um dos pontos principais, assim, que eu acho é como você começa, como você recomeça. Eu acho que pra nós brasileiros, quando a gente vai pra Irlanda, de verdade, eu tinha esquecido a quantidade proporcional de brasileiro que existe na Irlanda. Quando eu fui agora no Natal lá, eu tinha uma menina e a mãe dela na fila do aeroporto, elas estavam aqui voltando pra lá, estavam indo pra lá. E aí eu puxei conversa, vi o passaporte, vi que eram brasileiras na fila. E aí eu falei: vocês são brasileiras, pá? Normal, né? Você vê um brasileiro, você quer conversar, tá? Aí elas conversaram comigo assim, mas no início elas ficaram meio assim, tipo... caguei. Ganha coisa ser brasileiro, tipo assim. E eu lembrei que na Irlanda era meio que assim, porque a proporção de brasileiros na Irlanda é tão grande, você conhece brasileiro facilmente o tempo inteiro, se você for... né? Então, você meio que não faz questão. É legal o brasileiro, mas você não fica... um brasileiro? Não, assim, porque tem tanto, o tempo inteiro. Cheguei lá, fui no mercado assim, todo mundo português, eu falei: caralho, que engraçado. Eu tinha esquecido dessa parada, né? Para fins de parâmetros científicos, quando eu falo Irlanda, eu me refiro a Dublin. E quando eu falo de França, eu me refiro a Paris e arredores. Aqui na França não é assim. Eu não ando na rua e vejo brasileiros. Não ando na rua e vejo pessoas falando português. É muito raro isso acontecer. E na Irlanda tinha isso, era o tempo inteiro. Então quando você chega assim, para começar, você sai do Brasil, né? Pegou seus panos de bunda, fez sua trouxa e fala: vou começar a nova vida. Quando você chega aqui, eu acho que você tem uma chance de ficar muito mais perdido. Porque tudo é muito, assim, longe, diferente. E... Quando você sabe, eu acho tudo menos claro, tudo mais complicado assim para entender como funciona. Quando eu fui para Dublin, a quantidade de blog, vídeos sobre a Irlanda, site, de tudo que é gente que fala da Irlanda é tanta que, tipo assim, você chega lá sabendo de muita coisa. Você chega lá sabendo como é que tira o visto, como é que faz para tirar a carteira de trabalho, o PPS, e como é que consegue a acomodação, como é que faz o banco. E, sabe, é muita coisa a fazer, mas assim, você meio que sabe como fazer tudo porque você já viu aquilo. Nada é exatamente novo, não é uma surpresa para você. Você sabe que não é fácil, não é fácil, é difícil fazer essas coisas, mas assim, você sabe que as coisas meio que são assim. Quando eu vim para cá,
A sorte foi que eu vim na época com minha namorada, minha mulher, e ela já tinha morado aqui, então ela já sabia de muitas coisas, então, sacou? Muitas coisinhas assim que, né, não tá escrito num post na rua que você tem que fazer aquilo, né? Você tem as informações que o governo te manda para fazer um visto, para fazer uma coisa ali, outra aqui, mas tem muitos, se isso acontecer, você faz isso, e se não acontecer, você faz aquilo e tal, e tal. Então, tipo, muda muito em situações e tem coisas que você não sabe porque você não sabe, tem coisas que você só sabe porque você mora lá e você faz isso. Ninguém lembra, né? Eu acho que é mais te dá um desconforto maior, né? Mas aí a gente vai para outro ponto, que é oportunidades. Eu acho que esses são pontos opostos. Ao mesmo tempo que você vai para a Irlanda e você chega num lugar que é menor, que é mais conhecido, que todo mundo sabe o que tem para fazer, quando você vem para cá, é tudo maior, é tudo mais conhecido e ao mesmo tempo isso te dá muito mais oportunidade. Você chega na Irlanda, estudar inglês ou trabalhar, sei lá o que você vai fazer, estudar inglês, procurar um emprego de kitchen porter ou de cleaner para lavar, não sei o quê. E aonde faz, aí você vai em vários lugares e todo mundo fala, não tem, ou... Você sabe que tem uns empregos assim, mas você vai em vários lugares e meio que parece que você não tem mais para onde ir, o centro é aquilo ali mesmo. Peguei o táxi, atravessei o centro voltando para o aeroporto. Eu falei, caralho, 15 minutos eu atravessei a cidade, tipo assim, inacreditável. Você consegue ver, tá tudo à sua vista assim. Você consegue ver tudo que tem ao seu redor e é aquilo ali mesmo. E aqui em Paris não. O que você tá vendo é um miudinho assim, um nadinha. Porque existe um mundo completamente diferente a 15 minutos da sua casa. Entendeu? Então, isso te dá muito mais oportunidades. Para emprego, para estudo, para tudo. E isso é muito bom para mim. Eu me sinto muito mais confortável estando num lugar que eu vejo que eu tenho muito mais oportunidades, né, ilimitadas. Um outro ponto muito importante para mim é o ponto cultural. É muito legal você sair do Brasil e morar em qualquer país da Europa, porque vai ser muito diferente. Você vai ter um choque cultural muito grande, muito positivo de primeira vista, né? Muito positivo, muito, nossa, que coisa bonita, tudo é lindo, o cocô do rato é lindo, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo, depois de um certo período, você começa a perceber que as coisas não são mais novas, né? Você não anda na rua e acha tudo lindo porque tudo é novo. Então, isso vai te chamar para entender com que você se identifica. E foi isso que aconteceu comigo na Irlanda. Depois de um tempo lá, as coisas deixaram de ser novas, muita coisa deixou de ser novidade, e eu comecei a perceber que a identidade cultural não era tão próxima, né? E quando eu falo de identidade cultural, eu falo de muitas coisas, falo de língua, de comportamento, de comida, de hábitos, de atividades que você encontra, e é tudo assim. Então você meio que percebe que tá meio estranho, né? Tá meio que não... perde a graça, né? Falando fácil, várias coisas começam a perder a graça. E antes de eu vir para a França, eu não tinha ideia do que era aqui. Não tinha ideia do que era francês, sem sacanagem. Você talvez saiba como você fala oi em francês, ou obrigado, né? Que é bonjour, merci. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia de nada. De nada, nada, nada. Mas eu sabia que aqui tinha educação pública, gratuita de qualidade, que eu poderia vir, tinham cursos em inglês, e aí, por sugestão da minha namorada na época, que ela queria voltar, a gente voltou pra cá, que depois de um tempo eu descobri que foi uma das melhores ideias que a gente teve, que foi vir pra cá. Porque aqui eu me identifico muito mais com a cultura. A cultura francesa, para mim, é muito mais próxima da cultura latina, que é a cultura que a gente tem. Cultura latina, brasileira. Na região de Paris, principalmente, você acha muita gente de todos os lugares do mundo, que é meio que como a Irlanda também. Acontece que na Irlanda, eu tinha a impressão que existem pessoas de todos os lugares do mundo, porém, a cultura dessas partes do mundo não está enraizada. Você não vê essa cultura por aí, né? Você vê pessoas, você vê coisas isoladas, e eu tinha uma noção que, assim, ainda assim a cultura irlandesa ou britânica, né? É a cultura que está ali forte, presente. O que não é errado, não tem certo nem errado, mas assim, é o que está lá. E eu vejo essa multiculturalidade
espalhada pela cidade em tudo que você acha, assim, sabe? Em tudo, muita coisa você vê como é. A identidade francesa também tá em tudo, mas ao mesmo tempo você vê toda essa multiculturalidade em todos os lugares. E eu acho isso muito legal, como você sente essas diferenças por aí. Você vê essas coisas diferentes acontecendo, música, comida, gente, e isso é caralho, que legal, isso é muito, muito legal. E você vê como a cultura daqui te abre para isso, como as pessoas pensam dessa forma, como as pessoas têm esse gosto pelo que é diferente, né? E eu acho isso sensacional, assim. Eu acho isso muito, assim, instigante, né? Porque se eu parar para lembrar por que eu saí do Brasil, é meio que isso. Por mais que eu seja brasileiro, a minha cultura seja totalmente brasileira, a minha identidade, eu tenho essa curiosidade pela cultura diferente. E morar na Irlanda foi experimentar uma cultura diferente, e morar aqui também está sendo. Só que aqui eu percebo que eu consigo fazer isso muito mais fácil e de uma forma muito mais verdadeira, digamos assim. E acho que é nesses momentos que você percebe por que você gosta mais de um lugar do que do outro, né? É com essa identificação quando rola. A partir do momento que passa de ser novidade por ser novidade, e a novidade pelo fato de você perceber que, nossa, isso é legal, e isso é meio que como eu sou. Falo isso em relação à França, em relação à Espanha também, por exemplo, que é o lugar que mais visitei aqui. Então, eu vejo que a cultura também é muito mais parecida e você se sente muito mais, né, abraçado, né? Você se sente muito mais envolvido nele, e ao contrário de que se sentir, olha que coisa interessante, mas assim, eu tô aqui do lado, eu não tô lá, eu tô aqui do lado, não estou sendo excluído, mas ao mesmo tempo eu não me sinto incluído. Outro dia eu vi uma palestra no trabalho, por exemplo, que foi sobre inclusão social. E uma das coisas que eu achei muito interessantes foi a definição de inclusão. Eita, qual é a definição? Agora lascou, não sei qual é. Foi a definição de... Na verdade... Pô, peraí, porque agora... Ai! Que diz assim: Diversity is being invited to a party. Inclusion is being invited to dance. Então, o que isso quer dizer? Diversidade é ser chamado para uma festa, mas inclusão é ser chamado para dançar. Se eu pudesse fazer uma comparação com essa frase e a minha vida na França e na Irlanda, seria mais ou menos essa. Na Irlanda, eu me senti que eu fui chamado para uma festa muito bacana, muito legal. Mas na França, eu fui chamado para dançar. E aí as coisas aconteceram. Eu acho que tem essa comparação que eu fiz sem querer um dia. Foi muito assim, tipo, caralho, é isso. Você pode gostar de uma coisa, gostar de outra, gostar de fish and chips, ou gostar de baguete, de pão, de croissant, e né, gostar de falar francês, gostar de falar inglês, mas, sério, tipo assim, no fim das contas, quando você pensa em algo a longo prazo, né, não é você não vai passar 3 meses brincando de ser estudante, indo pra festa. Quando você quer morar num lugar por mais tempo, essa é a diferença que vai fazer, esse é o fator que vai fazer a diferença. A identificação cultural, que a longo prazo vai fazer você se sentir bem ou não tão bem assim. Isso são apenas pontos de vista, e cada pessoa vai ter o seu ponto de vista diferente, né? Eu lembro que eu conheci esse barbeiro um mês ou 2 que eu estava aqui, e ele era da Venezuela, eu acho. Ele estava morando aqui há alguns meses e ele morou um tempo na Irlanda também. E aí eu falei, e aí, o que você prefere? Irlanda ou França? Aí ele, pô, prefiro a Irlanda, né? Muito melhor. Aí eu tava aqui, tinha acabado de chegar, né? Não tinha muito o que dizer, um ou outro, né? Mas aí eu me pergunto agora, né? Falei um bocado de coisa, falei o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me sinto. Mas e aí? A pergunta que não quer calar. Irlanda ou França? O que é melhor? Acho que vai ter que ficar para um próximo vídeo isso aí, hein?